Meus irmãos, a imagem ficou um pouquinho clara ali, mas nós temos um universo contrastando com uma pequena manjedoura ao solo, e eu começo dizendo que o Deus dos céus, que não pode ser contido, foi confinado ao útero de uma jovem judia. O ancião dos dias, o Deus eterno, ele teve um dia de nascimento. Que contraste, que loucura. O Criador dos mares, dos rios, dos oceanos, teve sede. E aquele que sustenta o universo pela sua palavra precisou ser amamentado para não passar fome. Que grandioso mistério foi esse, a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós estudamos os atributos de Deus, nós estudamos sua onipresença, nós estudamos sua onipotência, sua seidade, sua eternidade. Só que quando nós olhamos para esse quadro, parece que a matemática divina ela quebrou, ela entrou em curto-circuito, né? Deus deixou de ser Deus quando se encarnou em homem e perdeu os seus atributos ao nascer em Belém? Como é que funcionou isso? O que a encarnação de Deus tem para nós concernente à sua pessoa, né? Como é que a onipotência e a onipresença divina podem coexistir com a fragilidade humana? Como é que um Deus tão grande consegue habitar num corpo tão finito, carnal e frágil e limitado? Como conciliar o Deus Todo-Poderoso com a fragilidade de um bebê? Esse é o nosso desafio nesta manhã. Seria a encarnação um evento factual ou uma descrição insolúvel do inconcebível? Nas palavras de Agostinho de Hipona, o Criador do homem se fez homem, para que ele, regente das estrelas, fosse amamentado pela mãe, para que o pão sentisse fome, a fonte sentisse sede, a luz dormisse, o caminho se cansasse da jornada, a verdade fosse acusada de testemunho falso, o mestre fosse açoitado, a fundação fosse suspensa ao madeiro, a força se tornasse fraqueza, a cura fosse ferida, a vida morresse. Quantos paradoxos e quantos contrastes em um evento tão difícil de entender e de discernir. Como o Deus dos céus se fez homem e habitou entre nós. E eu inicio essa aula com 3 versículos. O primeiro deles, um tanto sucinto e, mais uma vez, paradoxalmente denso: o Verbo era Deus. É assim que o evangelista João começa o seu evangelho. Não obstante, Malaquias diz: eu, o Senhor, não mudo. E da mesma forma, João complementa: o Verbo se fez carne. E para muito além da reflexão filosófica com a qual iniciamos a aula, tentando conceber um Deus imensurável num frágil bebê humano, nós temos um problema teológico extraordinário aqui. O Verbo é Deus, Deus não muda, mas Deus se fez carne. Como entender isso? Como é que nós vamos conseguir conceber isso? E essa pergunta é muito mais profunda do que parece. O Verbo é Deus, Deus não muda, mas o Verbo se fez carne. Ele mudou? Como é que eu vou trabalhar isso? E dentro desta questão que nós vamos chamar aqui de insolúvel, não foram poucas as tentativas para elucidar essa questão. Porque, vejamos, se dissermos que ele não assumiu realmente a nossa humanidade, nós destruímos a encarnação. Então, se Deus não se fez homem, Deus não se encarnou. Por outro lado, se dissermos que sua humanidade era apenas aparente,
nós destruímos a realidade da cruz. Então, quem morreu lá? Foi um homem ou espectro de homem? O que estava pregado ali na cruz? Não obstante, se dissermos que havia duas pessoas, uma divina e outra humana, nós destruímos a unidade de Cristo. Como é que funcionava esse Deus encarnado, se eram duas pessoas e não uma? E ainda, se dissermos que a divindade e a humanidade se misturaram numa terceira coisa, nós destruímos ambas. Nós criamos um ser híbrido, total flex, gasolina e álcool ao mesmo tempo. Não funciona assim, não dá certo. A doutrina da encarnação, ela não nasceu na tentativa de tornar o cristianismo mais sofisticado. Ela nasceu porque os cristãos precisavam responder uma pergunta essencial: quem é Jesus? É Deus ou é homem? E dentro deste afã de responder essa questão, queridos, muitas heresias foram levantadas. Eu selecionei aqui as mais populares, aquelas que foram mais pops, sobretudo no contexto ali dos primeiros séculos da igreja, aquele período que nós chamamos de patrística, o estudo dos pais da igreja, né? Vão ali os primeiros 7 séculos, mas a gente quase que por convenção coloca ali os 4 primeiros séculos, encerrando em Agostinho. Foi um período em que os sucessores dos apóstolos se incumbiram de responder várias questões teológicas que suscitaram a igreja dos primeiros séculos. Então vejamos, Cristo morreu, os 12 se espalharam. Um foi para a Índia, o outro foi para o norte da África, acreditamos que tenha ido para a Península Ibérica e se espalharam. Os sucessores desses 12 são aqueles que nós chamamos de os pais da igreja, homens de Deus, teólogos eminentes, expoentes, que dissertaram sobre questões que foram aparecendo ali. E o batismo, e a circuncisão, isso e aquilo, e como é que faz isso? Comunhão, pode, não pode? E Santa Ceia, a gente continua celebrando, não vai? É credo comunhão, é pedo comunhão, como é que é isso? E tantas coisas foram debatidas ali nos primeiros séculos de igreja, né? Uma das questões foi justamente essa: quem é Jesus? É Deus ou é homem? É Deus homem? É Deus mais homem? É Deus barra homem? É homem com um cheirinho de Deus? É 99% Deus e 1% de homem? Quem é Jesus? E essa questão ela teve várias tentativas de resposta. Não foram poucos aqueles que se aventuraram nessa seara. É fato que muitas dessas tentativas envolviam outras motivações, muitas brigas teológicas nos primeiros séculos, nós sabemos que vieram de disputas de diferentes segmentos teológicos, de diferentes cidades, de diferentes regiões. A própria igreja, nós dividimos ela em ocidental e oriental, né? E essa, com relação especificamente à encarnação de Cristo, foi uma questão muito mais discutida na igreja oriental do que na ocidental. A ocidental estava queimando neurônios com outras coisas. A fosforilação foi mais na igreja oriental aqui. E algumas dessas heresias ganharam destaque ao longo do tempo. Eu começo destacando, por exemplo, aqui, aquela que nós chamamos de docetismo. E o que é o docetismo? O docetismo dizia assim: se ele é Deus, não pode ser realmente homem. Então, o docetismo, ele trouxe a figura da divindade muito maior do que a figura da humanidade de Jesus. Ele falava, ele parece humano, mas não é humano. Ele é Deus, se transformou num espectro de homem, mas ele não é homem. Essa era a solução docética. Se Cristo é Deus, como poderia possuir verdadeira matéria? Se ele tem matéria, ele não é Deus. Então, ele é Deus com um aspecto humano, uma figura humana. Só que o cristianismo, queridos, ele não proclama uma
aparição divina. Ele proclama um Cristo que teve verdadeira fome, um Cristo que teve verdadeira dor, um Cristo que sofreu, que padeceu, que chorou. Isso não é um espectro de homem, isso é um homem. Defender que Cristo era um Deus divino com uma roupagem humana, um protótipo de homem, mata tudo quanto o Novo Testamento diz da pessoa de Cristo, homem, filho do homem. A encarnação desaparece. Sim? Exatamente. Não são poucas, dona Ani, ao longo da história, correntes teológicas que ainda se apegam a heresias que já foram refutadas nos primeiros séculos. Tem gente que ainda resgata isso, até hoje. Exatamente. Tem gente que até hoje resgata isso. Para além do docetismo, nós temos também o arianismo, né? Ário aprontou de toda forma que ele pôde, né? Ário, eu acho que ele foi um produtor exponente de heresias, né? E Ário dizia que se ele é filho, então deve ter sido criado. Só que Deus não se cria, Deus está para além do tempo, Deus não tem tempo, Deus é eterno. Então, como é que Cristo é Deus, se ele foi criado humano, nascido num útero de uma jovem judia? Interessante. E Ário tentou preservar a transcendência de Deus, mas o preço foi alto demais. Cristo deixou de ser plenamente Deus. Este foi o problema que nós encontramos aqui com Ário. E, como eu comentei com a dona Eni, muitos foram os momentos em que essas heresias foram discutidas. Por exemplo, especificamente o arianismo, ele foi condenado no Concílio de Nicéia. Salvo engano, 325 depois de Cristo, mais ou menos. Nós tivemos alguns concílios que aconteceram nos primeiros séculos para resolver estas questões que estavam aparecendo ali. Eles foram chamados na história de concílios ecumênicos, né? Ligavam, mandavam um telegrama, um e-mail, né? Não, né? A comunicação era outra, mas chamavam representantes da cristandade de diferentes regiões. A gente vai se reunir em Constantinopla, a gente vai se reunir em Corinto, em Nicéia, aqui, acolá, para discutir o quê? Arianismo, pauta do dia, arianismo. Era a reunião do conselho. Só que era um conselho grandão, né? Acho que era a reunião do Supremo, né, presbítero Marcos Sérgio? Já não era o conselho, já estava, vamos todo mundo para Manaus, né? Vamos discutir se vai subir a montanha ou não vai. Então, queridos, esses concílios vieram para refutar heresias que foram aparecendo ali naquele momento. E o concílio de Nicéia foi o concílio que combateu o arianismo, tá? É muito curioso que a gente olha para Tomé, e Tomé, quando se depara com Cristo, ele mesmo fala: Senhor meu e Deus meu. E Deus meu. A gente tem várias testificações da divindade de Cristo, mostrando que ele não foi tão somente criado, ele era Deus, encarnado em corpo humano. Mas não só o arianismo, nós temos também o apolinarismo. E o apolinarismo, ele dizia: se a divindade está plenamente em Cristo, não precisamos de uma mente humana. Faz sentido esse daí, né? Esse daí até agora foi o que eu acho que foi o mais fino do ponto de vista do raciocínio em si, né? Então, qual que é a ideia de Apolinário? A ideia é assim: imagine uma analogia de um envelope, e eu vou mandar uma carta dentro desse envelope. Então, o corpo de Jesus era só o envelope, mas tudo que estava ali dentro era Deus, era a carta. Então, era como se fosse uma possessão.
Cristo, ele estava possesso pelo Deus vivo, mas aquele boneco inanimado não era necessariamente Deus, era um homem tomado pelo Espírito do Deus vivo. Esta foi a ideia discutida e debatida por Apolinário. Ele procurou preservar a divindade de Cristo, só que reduzindo a sua humanidade. O corpo era só um corpo, tomado por Deus, né? Cristo teria corpo humano, mas o Logos ocuparia o lugar da mente racional humana. Ou seja, a mente de Cristo para Apolinário não era uma mente humana, era a mente de Deus. E ele estava sempre acima de todo mundo, porque ele estava pensando como Deus pensa. E se Cristo não assumiu uma humanidade completa, meus irmãos, o que ele exatamente redimiu? Este é o problema de Apolinário. O que ele redimiu se ele não foi homem? O que não foi assumido não foi curado. É o que diziam alguns dos oponentes de Apolinário. É muito curioso, eu me lembro de uma citação de Brennan Manning que ele diz assim: a serviço do amor, apenas soldados feridos podem engajar-se. Trocando em miúdos, se você nunca passou por determinada situação, não ouse ser promotor da cura naquilo. Quem nunca perdeu um ente querido, fica do lado na hora do luto, mas não tente advogar em prol do momento, não tente consolar aquilo que você nunca experimentou. Se Cristo não foi homem, totalmente homem, como de fato ele participou da condição humana com nós? Como diz o autor de Hebreus. Então nós temos, embora rebuscada e refinada, nós temos como apolinarismo uma heresia também. Mas tem mais. Sobrou tempo para arrumar confusão com a encarnação. E o nestorianismo? Nós precisamos preservar a divindade e a humanidade. Então, como é que funcionava para Nestor? Nós tínhamos Cristo dividido em dois sujeitos, e dois sujeitos que coexistiam. Imagina aí uma mistura de água e óleo. Eu conseguia ver a água e o óleo. Eles não se misturavam, eles estavam separadinhos, contidos num mesmo ser. E se Cristo ele possui uma divindade e uma humanidade, nós podemos separá-los. Nós podemos separar os dois. Este é o grande problema do nestorianismo, né? Um sujeito humano, mas aí eu pergunto, mas quem nasceu? Quem morreu? Quem ressuscitou? Foi o homem ou foi o Cristo Deus? Quem que subiu na cruz? Quem que deu a vida? De quem era a alma? De quem era o espírito? Era da porção humana ou era da porção Deus? Água e óleo não se misturam. Paralelamente a Nestor, nós tivemos ainda mais um, corajoso, Eutico. Algumas traduções chamam de Eutix, que ele dizia, nós precisamos preservar a unidade, não é água e óleo, é água e vinho, mistura que vai ficar um negócio só. Então ele dizia que Jesus era um ser híbrido, aí é o total flex, era o misturado, homem e Deus numa mesma coisa, né? E se existe uma única pessoa, talvez depois da união exista uma única natureza. É o que dizia Eutiques, uma única natureza, e não duas, uma divina e uma humana. E se a humanidade é absolvida pela divindade, não temos mais um Cristo verdadeiro homem. Nós já temos um Cristo homem / Deus. Difícil essa questão, né? Complicado. Tá vendo? Esse povo arrumou para a cabeça, né? Imagina as escolas dominical no primeiro século. O negócio não era soft, não era light, não. Cabeças rolavam lá. Na Idade Média, literalmente, né? Aqui ainda não. Começamos a matar por heresia, foi mais para frente. O negócio era sério. Como é que eu resumo todas essas heresias? Sempre eu tento preservar alguma coisa, sacrificando outra. Então, o docetismo tentou preservar a divindade de Cristo, mas sacrificou o quê? A humanidade verdadeira. O arianismo
tentou preservar a transcendência de Deus, sacrificou o quê? A divindade plena do Filho. O apolinarismo tentou preservar a unidade, a divindade de Cristo, mas sacrificou a humanidade completa. O nestorianismo tentou preservar a distinção das naturezas e sacrificou a unidade da pessoa. E, por fim, o eutiquianismo preservou a unidade de Cristo e sacrificou a distinção das naturezas. E aí eu faço uma pergunta: existe uma formulação capaz de preservar todas as afirmações acerca de Cristo Jesus? E são muitas as afirmações, tá? Eu trago algumas aqui, por exemplo. O verbo era Deus. Nós já falamos, eu, o Senhor, não mudo. O verbo se fez carne, só que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Subsistindo em forma de Deus, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, porque Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, participou igualmente das mesmas coisas. Como eu interpreto e entendo a encarnação de Cristo, respeitando tudo o que o Novo Testamento diz da pessoa de Jesus? Valendo. Se vira nos 30. Esse é o nosso desafio nessa manhã. Difícil, né? Muito difícil. E, como eu comentei com os irmãos, alguns foram os concílios que aconteceram para tratar de heresias, e agora nós vamos para um concílio. Fiz errado aqui. Ou acabou-se a bateria? Não, acho que foi a energia, hein? Eu vou pedir a gente. Voltamos. E aí chegamos no famoso concílio de Calcedônia. Salvo engano, foi o 4º concílio ecumênico. Calcedônia, ali vizinha de Bizâncio, né? A Constantinopla / Istambul, estava do outro lado do continente, e foi um concílio que aconteceu lá para debater justamente essa situação. Quem é Cristo? O concílio de Calcedônia, ele foi um concílio que aconteceu em 451 depois de Cristo, e ele teve um número muito grande de participantes. Foram mais de 500 pessoas, 500 bispos ou presbíteros, que foram até Calcedônia, na Turquia, Ásia Menor. Para quê? Para discutir sobre quem é Cristo. Você imagina, 500, foi o Supremo Concílio. Foi o Supremo Concílio de Calcedônia na época, tá bom? E aí, o que foi decidido lá em Calcedônia, meus irmãos? Lá foi rejeitada a ideia de que Jesus tinha apenas a natureza divina. E foi declarado que Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem ao mesmo tempo. Tanto é que nós temos uma citação importante que diz: um e o mesmo Cristo, em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. E nós subscrevemos ao concílio de Calcedônia, tá? Sem confusão, nós não misturamos Deus e homem num ser híbrido. Sem mudança, Deus não deixou de ser Deus. Sem divisão, não são dois Cristos, é apenas um. E sem separação, não são duas pessoas diferentes, coexistindo. É isso que o concílio de Calcedônia martelou, sacramentou, declarou. A mesma ideia nós observamos no nosso concílio, na Assembleia de Westminster, que diz que Cristo tomou a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, de sua substância, de modo que as duas naturezas foram inseparavelmente unidas em uma pessoa só. Então, esta é a nossa confissão de fé, vem de Calcedônia, endossada por Westminster. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem ao mesmo tempo. Não é um ser híbrido, não são duas pessoas, não é o divino possuindo um corpo terreno,
Não, nada disso. É verdadeiro Deus e verdadeiro homem ao mesmo tempo. Que mistério! A mente chega a dar um tilt. Tem que dar um tapa na orelha para ver se a gente vai entender e continua não entendendo. É um dos mistérios, assim como a Trindade, que Deus deixa para nós. Eu trago aqui a citação do puritano Stephen Charnock, que diz assim: que maravilha a união de duas naturezas infinitamente distantes da forma mais íntima que qualquer coisa do mundo. Que a mesma pessoa fosse conferida glória e sofrimento, alegria infinita na deidade e tristeza inexprimível na humanidade. Que o Deus assentado no trono se tornasse uma criança no berço, o Deus trovejante se fizesse um bebê que chora e um homem sofredor. A encarnação surpreende os homens na terra e os anjos no céu. Os puritanos não brincavam quando iam escrever, né? Eu acho que eles tinham, não sei, não dá para explicar. É só pedrada, é uma maior que a outra, né, meus irmãos? E, queridos, por que ele precisava ser Deus e homem? Se ele fosse apenas homem, ele não poderia ser um salvador divino, um Deus salvando a humanidade. Ele seria um homem se sacrificando por outros. Se ele fosse apenas Deus, ele não teria assumido nossa natureza para ser nosso representante. Como é que ele ia ser o nosso representante se ele não tivesse participado da condição humana? E se fossem duas pessoas, nós não teríamos um único mediador, teríamos dois. Ele precisava ser homem para representar os homens, sem pecado para oferecer perfeita obediência, e Deus para que sua pessoa e sua obra tivessem dignidade e eficácia infinitas. Que difícil as exigências para a pessoa de Cristo Jesus, para a nossa mente tão finita e tão pobre entender. Que difícil compreender e discernir a pessoa de Cristo. Thomas Goodwin, outro puritano daqueles metido a poeta, dizia que quando o Filho tornou-se carne, céu e terra se encontraram e se beijaram, a saber, Deus e o homem. Que mistério foi esse, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós? Que mistério foi esse? E, queridos, quando nós vamos estudar a encarnação de Cristo, é muito curioso que, além dele ter vindo à Terra como homem encarnado no útero de uma menina judia em Belém, sem participação de semente masculina, mas por ação extraordinária do Espírito Santo, os evangelistas fazem questão ainda de documentar as suas linhagens, a genealogia de Jesus. Tanto em Mateus quanto em Lucas, nós temos a genealogia de Cristo Jesus, mostrando quem foi o pai, quem foi o vô, quem foi o bisavô, o trisavô, o tataravô. São os evangelhos falando verdadeiramente homem. Nasceu numa família. Ele tinha com quem passar o Réveillon. Ele tinha, quando o pai aprontava, a vovó para chorar, a titia, o titio, os irmãos. Verdadeiramente homem. Agora é muito curioso que quando nós vamos ver as genealogias de Mateus e Lucas, elas são diferentes. E aí a gente fala, um dos dois errou feio, né? O primeiro vai de Davi até Cristo, o segundo vai de Adão até Cristo. Mas nós temos nomes diferentes ali. E algumas foram as tentativas de se explicar isso. Não vamos entrar neste escopo aqui para não delongarmos a nossa aula que é sobre encarnação e não sobre a genealogia do encarnado, mas alguns teólogos dizem que uma é a genealogia de Maria e a outra de José.
Alguns dizem que alguns nomes ali, na verdade, são as mesmas pessoas, mas com nomes diferentes. Alguns dizem, são diferentes as tentativas de se explicar as divergências nas genealogias. Mas eu não quero trazer aqui esta pauta, eu quero trazer especificamente alguns segmentos dessas genealogias. E a gente vai discutir e aprender algumas coisas com estas genealogias, a começar pela de Mateus. E veja só, a genealogia de Mateus, ele traz alguns nomes curiosos na linhagem de Cristo. Vejamos, Abraão, Davi, Salomão, Manassés, Tamar, Raabe, Ruth. Veja bem, se eu for descrever uma história criada de um ser Deus que habita na terra na forma de homem e nasce em homem, em corpo humano, como é que eu ia descrever essa genealogia? Eu ia mostrar a linhagem mais puro sangue possível, só gente de pedigree. A casta mais alta, só nascidos em berço de ouro, a linhagem real do Deus dos céus. E quem que nós temos aqui? Primeiro, Abraão, o pai da fé, que fraquejou na fé e dormiu com a concubina quando descreu da promessa de Deus. E começamos bem, hein? Davi, além de adúltero, homicida, foi pior ainda. Se a gente for discutir no nosso tribunal os atenuantes, os agravantes, eu acho que a disciplina de Davi deve durar mais tempo do que a de Abraão. Matou Urias. Rapaz, começamos mal essa genealogia, hein, Jesus? Teu passado te condena. Literalmente, e condenou. E condenou, né? Eu fiquei muito triste há uns meses atrás, quando estourou o escândalo do escritor norte-americano Philip Yancey. Eu li muito Philip Yancey, um dos autores que mais falou ao meu coração, está no meu top 3 de autores e livros que marcaram minha trajetória enquanto cristão, ainda me abençoam e ainda me edificam muito. E quando estourou o escândalo salvo engano, de adultério, né, do Philip Yancey, eu fiquei muito abatido naquela, acho que foi este ano, né, começo deste ano. E duas coisas me trouxeram algum alento ali. A primeira foi que eu ouvi o reverendo Augustus falando, lembrando, né, comentando sobre o caso, que a mensagem é sempre maior que o mensageiro. Então, o mensageiro é falho. A mensagem é sempre maior. O mensageiro é um mero transmissor da mensagem, tá? Não existe uma figura humana que brilhe mais do que a mensagem do Evangelho. A segunda foi justamente lembrar de Davi. Foi lembrar de Davi. Porque a minha questão é, eu ainda posso ler um homem caído? Eu ainda posso pegar a maravilhosa graça e me debruçar? Eu ainda posso ler quem foi Jesus, para que serve Deus e tantas obras dele que eu tenho em casa, né? E aí eu me lembrei de Davi. Eu ainda posso ler algum salmo? Um homem que caiu, matou e foi regenerado, e ainda ganhou a alcunha de um homem segundo o coração de Deus. Então a experiência de Davi jogou mais graça no meu olhar para o Filipe do que nojo ou repulsa. Queridos, genealogia tenebrosa, Salomão, precisamos falar do seu harém, do seu livro secreto, de tanta coisa que a gente tem complicada, e Manassés, um dos reis mais perversos de Judá, de toda a história de Judá. Agora, inacreditavelmente, Mateus deliberadamente menciona mulheres que não constavam em genealogias. E aí você vai imaginar que ele vai pegar as mais santas, né? As mães de Deus, Teótocos, né? Pelo amor de Deus. Tamar, aí começou bem, né? Tamar e a sua relação incestuosa. Raabe, gentia e prostituta. E Ruth, moabita. Gente ruim,
deuses pagãos, não tem nada a ver com a gente. Você fala, essa genealogia está muito fora da caixa para ter sido inventada. Não é possível. Eu vou descrever a genealogia do Deus vivo e pego só a escória? Só gente com os pecados esdrúxulos e públicos desta envergadura? Complicado, né? É engraçado que Mateus ele ainda fala de mais uma, só que ele nem menciona o nome dela. Olha como que Mateus é. Ele pega e fala, e tem a mulher de Urias. Só para lembrar ainda do Urias, né? Batseba, embora Mateus nem sequer pronuncie seu nome. Meus irmãos, se nós estivéssemos escrevendo a genealogia do rei perfeito, provavelmente nós editaríamos a história. Mateus expõe a história. Para quê? Qual o propósito disso? Por que o Messias não veio de uma linhagem humana imaculada? Ele veio justamente para redimir uma humanidade pecadora. E Mateus não tem vergonha nenhuma de colocar isso. E faz esse baita desse contraste de uma geração com sangue nas mãos. Suja, nasce o Deus vivo para redimir a história. Nasce aquele que foi maior que todos aqueles que vieram lá atrás. Aquele que tudo aquilo era sombra dele que haveria de vir. Aquele que foi o verdadeiro filho de Davi, o rei que a gente esperava, mas não falho, não caído, não corrompido, o rei perfeito. E aí nós vamos para a genealogia de Lucas. E a genealogia de Lucas, como eu comentei, ela vai até Adão. Ela é de trás para frente e chega até Adão. Agora veja que curiosa a genealogia de Jesus descrita por Lucas. Lucas ele coloca Adão, Sete, Enós, Cainã, Maalael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Então nós temos ali todas as gerações de Adão até Noé. Dá para a gente fazer as contas. Finado professor Adalto Lourenço fez em uma de suas obras, para documentar onde que aconteceu o dilúvio, né? E a nossa terra jovem, hein, gente? Terra jovem, nada de milhões de anos. E o que a genealogia de Lucas tem para nós? Porque aqui a gente não tem escândalos grandiosos, mas aqui a gente tem uma verdade muito mais profunda. Queridos, reverendo Chuck Missler, finado pastor norte-americano, ele fez um estudo etimológico na genealogia que nós temos de Adão até Noé, que está na linhagem de Jesus, segundo o Evangelho de Lucas. E como é que funciona isso? No hebraico, era muito comum os filhos receberem nomes com um propósito específico. Alguma coisa que estava motivando, que estava acontecendo naquela família, levava aquele nome. Nós até temos algumas coisinhas assim, né? Por exemplo, a mulher foi parir e deu muitas dores, vai chamar Maria das Dores. Né? Nós temos algumas tentativas assim na cultura moderna disso, né? Mas naquela época isso era muito intenso, né? Jacó, que significa enganador, isso que significa aquilo, era sempre assim. Os nomes tinham significados. Agora veja, esta tese, ela pegou o significado de cada um destes nomes, desta genealogia de Jesus, que está lá em Lucas, e que nós encontramos em Gênesis 5 também. E quais foram os significados? É claro que o estudo etimológico ele é bem denso. Eu não vou trazer aqui o pouco do que estudei sobre esse assunto, porque senão a gente ficaria 1 hora falando disso aqui. Há uma divergência específica sobre o que vem a ser Matusalém, Metushalayim. Matusalém é o nome que ainda traz alguma discussão, muito embora tenhamos literatura robusta para atribuirmos o significado que eu vou trazer aqui agora. Então, pois bem,
nós temos aqui Adão, que significa homem, Adam, humanidade, né? Sete, que significa nomeado, apontado. Enós, mortal. Cainã, tristeza. Maalael, o Deus bendito. O El a gente sabia, né? El, esse tinha que ser alguma coisa de Deus, né? No nosso hebraico primitivo. Jared vai descer. Enoque, ensino. Matusalém, sua morte trará. Lameque, desesperado, e Noé, descanso, conforto. São os Noas de hoje em dia, né? Os Noas do século 21. Pois bem, se nós formos analisar a genealogia de Adão até Noé, registrada no Evangelho de Lucas, nós temos que, com algumas conjunções, evidentemente, ao homem, Adão, está destinado, 7, tristeza mortal, Cainã, mas o Deus bendito descerá, Enoque, ensinando que sua morte trará Matusalém, descanso aos desesperados, Noé. Nós temos o Evangelho de Cristo Jesus registrado na simples etimologia das genealogias de Adão até Noé. Isso é muito grande, meus irmãos. Isso é uma coisa assustadora. Ninguém vai me convencer que um grupo de rabinos judeus conspirou para esconder o evangelho cristão em uma genealogia na sua venerada Torá. Não tem como ser obra do acaso. Ainda mais defendendo o próprio Cristo. Como é que os editores da Torá teriam cometido tamanho deslize aqui? Nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, Deus já havia delineado o seu plano de redenção para a situação da humanidade. É uma história de amor, escrito com sangue em uma cruz de madeira, erguida na Judéia há 2000 anos. Há quase 2000 anos. A Bíblia, queridos, é um sistema de mensagens integradas, produto de uma engenharia sobrenatural. É obra do Espírito Santo. Não tem como isso ser obra da mente humana. Cada número, cada lugar, cada nome, cada detalhe, cada J, cada tio, cada Yod, está lá para o nosso aprendizado, para a gente se deslumbrar com a palavra de Deus. Nosso Deus, Ele é grande e Ele revela o seu plano de salvação em linhagens da genealogia do seu filho. Isso é assustador. Assustador. E o que nós podemos aprender disso? De um Deus verdadeiro homem, verdadeiro Deus, que não perdeu sua divindade e não deixou de lado sua humanidade, que teve fome, que chorou, que sentiu, mas que foi Deus encarnado. O que nós podemos aprender disso? Eu começo com a citação de Filipenses 2, 5-8, que diz: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Primeira lição, meus irmãos: a encarnação destrói o nosso orgulho espiritual. Essa é a primeira coisa que nós devemos entender com a encarnação de Cristo Jesus. Filipenses, ele não apresenta a encarnação apenas como uma informação sobre Cristo, apresenta como um modelo de humildade. Veja, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. E a aplicação aqui é um pouco desconfortável, né, para a gente assumir, né? Porque se o Filho Eterno não considerou a sua glória incomensurável, incompatível com a posição de um servo, como é que nós podemos pegar qualquer posição humana e enxergar isso como uma forma de autopromoção? Se o Deus dos céus e da terra, de quem não se pode medir, falar, mensurar, se fez homem e servo,
Quem somos nós, usando o trocadilho popular, na fila do pão? Quem somos eu e você? A encarnação, ela destrói o nosso orgulho. Não há vaidade a partir do momento em que o homem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu sei mais que os outros, eu tenho um ministério importante, mais importante, né? Isso está abaixo de mim, né? Eu estou acima da média, né? Meus irmãos, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, esvaziou-se de si mesmo. A grandeza de Cristo não o afastou do serviço, a sua grandeza se manifestou no serviço. Isso é difícil da gente entender, como é que a grandeza e a glória virou humilhação voluntária para servir. O nosso conceito de glória é diferente do de Deus, né? É diferente do de Deus. Segunda lição, a encarnação muda a nossa maneira de enxergar o pequeno. E o que eu chamo de pequeno aqui? Veja, o Filho de Deus, ele passou 30 anos vivendo uma vida ordinária comum. 30 anos. Ele teve um ministério de 3 anos. Ele passou 30 anos vivendo uma vida ordinária antes do seu ministério público. Infância, família, trabalho, cansaço, vida doméstica. Ou você acha que José trabalhava sozinho? Meu filho, vamos instalar lá uns planejados hoje, lá, vamos comigo. Ia, pegava a maquita da época, a tupia, fitava o MDF da Judéia. Alguns autores que dizem que a carpintaria do Novo Testamento era muito associado também à construção civil, né? Jesus foi pedreiro. Jesus bateu laje no primeiro século. Devia ser até forte, né? E quase tudo isso ficou sem registro nos evangelhos. Ficou sem registro. Isso significa que a encarnação confere dignidade extraordinária ao que o mundo considera insignificante. É isso que nós entendemos aqui. Deus não desprezou a sua humanidade comum. Deus não desprezou a vida ordinária comum. Ele viveu 30 anos como eu e você. Uma vida comum. Você imagina ele lá, pai, aí chegou a hora, não chegou a hora, né? Tanto é que a mãe chegava lá e falava, e aí, vai fazer? Não, ainda não chegou a hora, mulher, fica na sua, né? Opa, eita, vai chegar a hora, né? Será que a hora, não é a hora? Imagina ele se segurando ali, né? 30 anos, meus irmãos, numa vida ordinária comum. Quantas coisas da nossa vida nós consideramos pequenas demais para Deus? Criar filhos, trabalhar honestamente, cuidar da casa, visitar alguém, ensinar uma criança, cuidar de um idoso, preparar uma refeição. A vida comum do lar, quantas vezes consideramos isso pequeno? Cumprir uma obrigação sem receber nenhum reconhecimento. O Filho habitou entre nós e ficou 30 anos assim, como nós. A encarnação, ela tem que mudar a nossa visão disso, né? A encarnação nos lembra que Cristo não precisou realizar nada espetacular aos olhos do mundo para que sua humanidade fosse verdadeira e sua vida fosse santa, né? Não dá para a gente confundir fidelidade com visibilidade. Eu entendo muito isso dentro da nossa teologia reformada, com aquela segunda ótica daquela expressão corandeu, que é a gente viver diante de Deus, né? Tudo quanto a gente fizer na nossa vida, ordinária, comum, é para a glória de Deus. Parafraseando Lutero, nós devemos o quê? Fazer os melhores sapatos todo dia e precificar da forma que mais glorifique a Deus. E isso é santo diante de Deus, não há dicotomia de vida espiritual e vida secular comum. A nossa segunda-feira, ela exige de nós o mesmo que nós fazemos no domingo. É claro que o domingo há uma lei para isso, há um quarto mandamento para isso, mas nós não devemos ser mais santos no domingo do que na segunda-feira, de forma alguma.
É a vida comum do lar, a vida comum aqui para fora. Cristo não desprezou o pequeno. Por que nós vamos desprezar? A encarnação ela tem que mudar a nossa maneira de enxergar o cotidiano. E terceiro e último ponto, a encarnação condena a autojustificação. Existe uma tendência profundamente humana de imaginar a religião como uma escada, né? Eu vou subindo até Deus, eu me disciplino, eu melhoro, eu vou conquistando, né? Fruto daquela tradição meritocrata que nós implantamos na sociedade, que a gente tem que plantar para colher, que a gente tem que fazer por merecer, né? Eu alcanço a Deus, eu me torno digno de Deus, né? A encarnação de Cristo, ela muda totalmente essa ótica. E a encarnação de Cristo traz lições preciosas sobre a nossa soteriologia, a nossa doutrina da salvação. Não fomos nós que subimos até Deus, foi Ele que desceu até nós. Ele que desceu até nós. Não foi Adão que chamou a Eva, pegou e falou assim: mulher, corpo do meu corpo, carne da minha carne. Falhamos. Hoje, na viração do dia, acho que a gente tem que se humilhar, ficar de joelho aqui e pedir perdão para o Altíssimo. Não. O homem foi se esconder. De quem é a voz missionária? É dele. Adão, aonde estás? É ele que se encarna, é o Verbo que vem até nós, é o Verbo que habita entre nós. Nós não buscamos a Deus, a encarnação de Cristo condena a nossa autojustificação. A vida cristã não começa com o homem tentando alcançar Deus, começa com Deus vindo até o homem. A salvação é obra de Deus, a glória da salvação pertence a Deus. É isso que a encarnação de Jesus nos diz. Não fomos nós que fomos aos céus, foi o céu que veio até nós, como Goodwin, como um beijo o céu beijou a terra. É isso que a encarnação de Cristo tem para nós. O cristão, ele, em consequência disso, né, ele deve abandonar a necessidade de provar o seu valor diante de Deus. Queridos, toda boa obra que nós fizermos na nossa vida é pura graça de Deus, por meio dele e em resposta ao que ele já fez em nós. E ponto final, porque tudo vem dele. Porque começou como? E o Verbo se fez carne. Tudo começou com o Verbo se fazendo carne. Se o Filho se humilhou, abandone seu orgulho. Se o Filho assumiu uma existência humana ordinária, não despreze a fidelidade ordinária. Se o Filho veio até nós, abandone a tentativa de conquistar Deus pelo seu próprio desempenho. A encarnação, ela nos diz quem nós somos e quem Deus é. E quem é o agente passivo e quem é o ativo dessa situação. É Ele que vem até nós. A encarnação confronta nosso orgulho, a encarnação dignifica nosso cotidiano, a encarnação fundamenta nossa confiança em Deus. Seja humilde, seja fiel e descanse em Cristo. É isso que a encarnação tem para nós. Porque aquele que não precisava de nada, assumiu aquilo que não possuía, nossa natureza, para realizar aquilo que nós jamais poderíamos realizar, reconciliar-nos com Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Dúvidas, contribuições? Oremos. Pai, nós te agradecemos, porque aprove ao Senhor nos seus decretos habitar entre nós. O Verbo se fazer carne, participar da mesma condição humana que nós, para nos libertar do medo da morte, para vencer a morte. Pai, nós não temos um mediador que não tenha provado da experiência humana, nós temos Cristo Jesus, e nós te agradecemos por isso. Que o estudo da doutrina da Tua encarnação possa frutificar em nossas vidas e promover corações humildes, que glorificam ao Senhor no cotidiano da vida comum
e tenha certeza de que a obra da salvação pertence a Ti. Nós te agradecemos em Cristo Jesus. Amém.